eu separei aqui alguns dos melhores momentos do julgamento, na minha opinião, os momentos mais curiosos e tal, né? E que são um pouco emblemáticos do que a gente viu hoje nesse primeiro dia. A ministra Carmen Lúcia, ela deu um puxão de orelhas no advogado Alexandre Ramagem. É interessante porque eu estava ouvindo no rádio, né? Ele tem uma voz de uma pessoa muito mais jovem, nem é tão jovem assim, né? E ele ficou o tempo inteiro dizendo por que no Brasil não tem voto auditável, auditável. porque a urna não é auditável, porque o voto não é auditável, e não sei o que não é auditável, e aí passou uma PEC, né, dizendo que não ia ter voto impresso, que ia continuar urnas eletrônicas, ou seja, que ia continuar sem ser auditável. Aí a Carmen Lúcia falou assim, peraí, meu amigo, peraí, ó, não é assim não. O voto é auditável, sim, senhor. Ele não é impresso. Né? Porque ele estava usando o tempo inteiro, né, Marcelo, o termo voto auditável como fosse sinônimo de voto impresso. Isso. E a Carmen Não, Lúcia foi lá e falou assim, não é assim não, meu filho. Não, você está sendo boazinha que foi puxada de orelha. Ele passou uma vergonha, porque a Carmen Lúcia... Não, meu filho, na orelha isso. Não, e primeiro ela pergunta, o senhor sabe qual é a diferença entre sistema eleitoral auditável e voto impresso? E ela fala, eu acho que não. Ela já responde, eu acho que não. Porque o senhor ficou a sua fala inteira usando os dois como sinônimos. E aí ela atropelou o cara. Não, é cara querendo dar uma de João sem braço para o cliente dele. Não, malandro, malandro, imagina. Mas Vossa Senhoria sabe a distinção entre processo eleitoral auditável e voto impresso. Sim, porque repetiu como se fosse sinônimo e não é, porque o processo eleitoral é amplamente auditável no Brasil, passamos por uma auditoria, e para que não fique para quem assiste a ideia de que não é auditável. Uma coisa é a eleição com processo auditável, outra coisa é o voto impresso. O que se fez foi, o tempo todo, dizer que precisava de voto impresso, que tem a ver com o segredo do voto, a lisura e rigidez do direito de cada cidadã e cidadão votar só de acordo com o que ele pensa e ninguém saber disso. Outra é a auditabilidade. A auditoria, desde 1996, quando foi criado o processo eletrônico, ela é auditável e passa por várias fases. Então, só para ficar claro, porque Vossa Senhoria usou com muita frequência, como se fosse a mesma coisa. Não é, e o que foi dito o tempo todo foi esta confusão para criar uma confusão na cabeça da brasileira e do brasileiro e colocar em xeque. Então, só para esclarecer. Eu posso, então, esclarecer a minha própria fala para que eu não passe... por favor, sim. Porque foi muito repetido, eu estou copiando, e por isso é que eu usei essa expressão voto auditável, voto impresso, porque nesses textos e nos pronunciamentos de Jair Bolsonaro, esses termos eram repetidos. E ilegítimos. Minha opinião, eu vou falar minha opinião pessoal. Não é opinião, a meu entendimento pessoal. O fato é que o processo eleitoral brasileiro é amplamente auditável. Bom, Gente, que vergonha! O processo eleitoral brasileiro é auditável, ponto. Tomou, papo? Não, porque a minha opinião, amiguinho, não é opinião. Isso é uma questão técnica, ponto. Nossa, ela deu um chega para lá nele muito bom, né? Porque tem que deixar isso claro, até mesmo para as pessoas que estão assistindo, né? Porventura, os bolsonaristas que ainda tem, se tiver algum ingênuo, porque eu acredito que não, que quem ficou com o Bolsonaro até hoje não é ingênuo, é crápula igual a ele, certo? Se porventura tiver ainda algum bolsonarista ingênuo que acha que as urnas eletrônicas não são auditáveis, ela não deixou, né? Ela deixou claríssimo aí, corrigindo o advogado que queria que passasse, né? Ele queria dar uma estratégia, braço, né? Deixar passar, passou lá, ó. Olha lá. É advogado. É advogado, você não pode dormir no ponto com o advogado, porque esse é o trabalho dele. Não, e é muito boa a fala da Carmen Lúcia, porque, gente, qualquer um pode participar dos processos auditáveis das urnas, é aberto. O TSE ele faz convocação, você quer participar do processo de audição das urnas, todo e no Brasil inteiro eles fazem, é uma coisa incrível, é aberto, é público.
né, esses processos que a Carmelusa fala, que são várias fases, né, de auditabilidade, né, tem uma palavra difícil. Então foi muito boa falar dela. E que vergonha, esse advogado, nossa senhora, que vergonha, vai perder cliente, viu? Ou não, né? Não sei. Talvez ganhar. E aí o advogado do Mauro Cid, gente, o César Bittencourt, né? Porque tem um negócio aqui em Brasília, nos tribunais, que eles chamam de embargos auriculares, né? Embargo auricular é o advogado no ouvido do ministro das Supremas Cortes, ou do STJ, ou do STF, né? O cara consegue alguma proximidade com o ministro e vai lá para o embargo auricular, ou seja, ficar falando no ouvido do ministro. E foi um pouco o que o César Bittencourt e o Demóstenes fizeram hoje, se derretendo em elogios aos ministros, né? Uma coisa assim, até meio constrangedora para um advogado fazer isso, mas é o famoso embargo auriculares, tentando conquistar a simpatia dos ministros com esse tipo de jogada, né? Que na verdade, rende mais memes do que qualquer coisa. Patético, né? Não, foi constrangedor. O advogado do Mauro Cid... eu queria... O advogado Mauro Cid disse que o Fux, com aquela peruquinha, era atraente. Eu juro para vocês que ele usou o adjetivo atraente para se referir ao Fux. Coloca aí, Gui. Misericórdia. Ministro Fux, sempre saudoso, sempre presente, sempre amoroso, sempre simpático, sempre atraente, como são os cariocas. Uma honra muito grande, uma satisfação imensa. Ministro... Eu quero dizer que eu não aceito nada menos do que isso. Me comprometi, mas Vossa Excelência está acima disso, vem lá do norte com a galardeza, com a elegância, com o tratamento, com a sabedoria, com o talento, tudo que a gente precisa ter aqui. É uma homenagem a Vossa Excelência. Ainda falou que o Flávio Dino veio do norte. Errou ainda. Ai, que coisa ridícula. É típico da pessoa lá de São Paulo que tem preconceito com o nordestino, porque eles falam que é tudo norte. Não, gente, é nordeste. Norte é Amazonas, Pará, né? E nordeste é Maranhão, de onde vem o Flávio Dino, né? Que puxa saquismo. Nossa Senhora, como é que ele viu gente atraente ali no Fux, hein? Forçou a barra, hein? Forçou a barra. Vamos combinar que o nosso amigo Fux, né, pode ser um grande ministro, juiz, mas pelo menos para mim, em termos estéticos, ele... Sempre atraente. Meu Deus, ele deu uma cantada no Fux? Não sei, parece, né? Pintou o clima ali pintou o clima, né? O famoso pintou o clima ali no meio do julgamento. É que o advogado, esteticamente, também combina com o Fux. Mas se eu comparar... Exatamente. É que eu estou tendo aqui, eu estou filtrando aqui. Mas eles combinam. Combinam mesmo. E aí, gente, o Demóstenes Torres é uma figura conhecida, Demóstenes, porque ele foi senador muitos anos, né? Teve um almoço com o Gonê, que o Demóstenes estava lá. Então, assim, ele é bastante bom em embargos auriculares, né? E ficar esse é malandro, esse aí é malandro. É malandro. Aí ele simplesmente passou a intervenção dele inteira elogiando. Olha que a Letícia contou, 21 minutos elogiando os ministros que compõem a primeira turma da corte, bem como o ex-presidente Jair Bolsonaro e o próprio PGR. Só depois é que ele foi fazer a defesa do Garnier, né? Então ele ficou, né, puxando o saco, elogiando, e só então ele foi para lá fazer o que ele foi pago para fazer, que era defender o almirante Garnier, que, segundo ele, não colocou nada de tropas à disposição, negou tudo, né? Mas a grande estratégia do Demóstenes, na verdade, foi puxar o saco dos ministros, dizer que gosta tanto de Bolsonaro quanto de Alexandre de Moraes, né? E pior, gente, a parte mais constrangedora foi quando ele disse que se o Bolsonaro... Acho que o Bolsonaro vai achar ridículo, porque
ele nem fuma, né? O Bolsonaro, ele não fuma e não bebe, tá? Esses dois defeitos ou qualidades, depende do ponto de vista. Ele não tem, tá? Ele nem fuma nem bebe. Mas o Demóstenes já se ofereceu, gente, para levar cigarro para o Bolsonaro. Olha o tipo de pessoa, meu Deus do céu. Isso é ser advogado ou é ser bajulador, né? Eu tenho minhas dúvidas. Coloca o vídeo aí, por favor. É possível gostar do ministro Alexandre de Moraes e, ao mesmo tempo, gostar do ex-presidente Bolsonaro? Sim, sou eu, né? Essa pessoa. E explico por quê. Um dia eu já estava fora da política e estava no aeroporto de Brasília. E meus ex-colegas passavam por mim e tal. De repente, passou o Bolsonaro com a mochilinha parecendo um soldadinho de chumbo, né? E falei para minha mulher, olha, até o Bolsonaro está me evitando. E aí ele parou lá naquele lugar que passa o raio-x e tal, olhou, me viu, voltou também correndo e me deu um abraço e falou, senador, para mim não aconteceu nada. Então, se o Bolsonaro precisar de eu levar cigarro para ele em qualquer lugar, conte comigo, né? Ele é uma pessoa que eu gosto. Então, talvez seja a única pessoa no Brasil que goste do ministro Alexandre de Moraes e goste do ex-presidente Jair Bolsonaro. Que nojo, que nojo. O Orlando tirou onda, ó. O Orlando postou esse vídeo e falou assim, Orlando Silva, deputado, né? E o Demóstenes, que se prontificou a levar maços de cigarro para o Bolsonaro na cadeia. Se a Michele não topar levar, pelo menos o jumbo está resolvido. Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. É muito podre, né? Que show de horror, não? O cara nem fuma. O outro já está oferecendo cigarro, né? Se ele está oferecendo cigarro para um cara que não fuma, imagine que tipo de coisa que ele, no privado, não oferece para o Bolsonaro fazer. Não estou falando nada sexual, não. Que tipo de favores que esse senhor não oferece para o Bolsonaro privativamente? Porque se no público ele oferece levar cigarro para uma pessoa que não fuma... Não. E tem outra coisa, né? Você vê como que é esse mundo de Brasília. Um cara que foi tratado, lembra? Ele era o paladino da moral, combate não sei o quê, a ética, blá, blá, blá. E o cara foi caçado porque tinha vínculo com a máfia lá do jogo Carlinhos do bicho. Cachoeira. Carlinhos Cachoeira. É uma beleza. E aí, de repente, aí tá hoje aí defendendo o Almirante e essa cena. Olha, eu achei constrangedor. Eu entendo essa coisa de fazer um carinho no ego do ministro da STF. Isso a gente já viu em outros julgamentos. Parece que é uma prática que é tosca também. É tosco, né? Porque é quase uma coisa da época imperial. Sabe quando as pessoas iam lá bajular o rei? Ah, eu quero um terreninho, quero empurrar minha grade para não sei aonde. Então ia lá no rei, implorar para o rei para que ele desse autorização. Então, uma coisa também tosca, arcaica. E esse cara, ele ficava olhando para o Demóstenes hoje e falou assim, gente, que cena do inferno. Isso, o cara quase meia hora falando aquelas coisas constrangedoras. E você vê que ele fala... E ele não está constrangido, ele parece ter uma crença mesmo. Ele é aquela pessoa lá, sem brilho, porque é isso também, uma pessoa sem brilho, né? Você vê que sem luz, né? Bem, enfim, eu achei assim, que cena do inferno. Assim, de qualquer maneira, Marcelo e pessoal, esses elogios, essa profusão de elogios, é um sinal forte de que eles não têm argumentos, né? Não tem, não tem. Ele mesmo. Para o lado deles, né? Para o lado, sobretudo, do Bolsonaro, e eles não têm argumentos, esses advogados caríssimos, têm argumentos. Aí apelam para lamber bota, né? Lamber a toga. Bitoga. Isso, lambitoga.
São os lambitoga, cuja estratégia atual agora é diminuir pena. Eles estão atuando pela redução de danos, redução de pena, ver se vai de 40 para 35, 35 para 25. Essa é a estratégia. É reduzir pena. De novo, todos eles tentando tirar os seus clientes do núcleo central. Ou seja, meio que abandonando o Bolsonaro também ali. Todos eles, todos os advogados tiveram suas falas nesse sentido. Como se eles fossem meros empregados do grande chefe, que era o ex-presidente Jair Bolsonaro. É isso aí. Nossa, que vergonha, que dinheirinho suado, hein, galera? Aí, né? Mostra de César. Uau!